O Raoni, a gente começou a falar desse encontro de GDP há 1 ano e alguma coisa, né, Raoni, atrás, né? E quando veio a ideia, eu prontamente falei, vamos fazer aqui na nossa casa, porque eu acho que tem tudo a ver, né? Então, queria repetir a Márcia, bem-vindos à casa de vocês, né? Vai estar sempre aberta para quem quiser discutir inovação, desenvolvimento de produto, né? Para discutir mesmo, né? A gente precisa discutir muito esse tema, é um tema muito importante para o ambiente que a gente está no Brasil, pelo atual contexto que a gente tem, né? Eu queria passar, inicialmente, o título da minha fala é Formação de Competências para a Inovação. Essa questão de competências para a inovação é um tema que a gente tem se preocupado muito aqui no ISVOR. A gente entende que tem uma série de coisas que, de certa forma, acabam sendo endereçadas dentro das empresas, mas tem uma série de outras coisas que não. E a proposta nossa é justamente colocar isso na mesa um pouco, discutir, trazer. Eu acho excelente um encontro como esse, quando a gente tem uma diversidade tão grande de pessoas, de temas, de assuntos, e que, de certa forma, demonstram a complexidade que a gente tem desse tema de inovação. Ela não é uma coisa simples, não é uma coisa fácil de ser feita dentro das organizações. Embora algumas pessoas acham que sim. Mas tem vários temas para serem discutidos. E um ambiente, uma sede como essa do IGDP, do workshop do IGDP, é excelente para a gente poder discutir isso. E essa é a proposta que a gente quer colocar. Eu vou pedir para passar um filminho rápido, um pouquinho, só para a gente apresentar o que é o ISVOR, o que a gente faz aqui, que casa é essa, e depois a gente passa realmente para o tema, ok? Você passa para mim, Salomão, por favor? Para o ISVOR, o futuro não é uma continuidade do presente, logo precisa ser criado, co-criado. A educação corporativa é um sistema vivo de formação de pessoas protagonistas de suas carreiras, capazes de realizar as transformações necessárias para a viabilização das estratégias de negócio de maneira sustentável. Acreditamos em um processo de formação contínua, que expõe o indivíduo a conhecimentos e experiências diversas, valorizando sua capacidade de sonhar, imaginar e criar. O ISVOR se posiciona como uma empresa capaz de promover o aprendizado colaborativo e assim contribuir para os resultados do negócio. Propomos a ética, a diversidade e a colaboração como valores capazes de garantir a contínua construção do novo. Acreditamos nos diálogos e no relacionamento como fonte de amadurecimento e crescimento. Acreditamos em uma liderança transformadora e engajadora de causas e nos times de alta performance. Conecte-se ao ISVOR e faça parte da nossa rede. Então, o ISVOR, como a Márcia disse, é a Universidade Corporativa do Grupo FCA. Nós temos 2 grupos irmãos, né, que a gente atende predominantemente, que é a FCA e o Grupo CNH, tem pessoas aqui. Mas também a gente atende outras empresas, né, a própria Petrobras, a gente atende, Unimed, AngloGold, várias outras empresas que a gente também acaba trabalhando para elas. Sempre com essa proposta de trazer essa questão de discussão das competências para a inovação numa ótica de futuro, né? Não é discutir o que a gente precisa hoje, é discutir o que a gente vai precisar no futuro. Essa é a proposta nossa. Essa a gente coloca sempre no DNA. E baseado nisso, o que eu queria mostrar para vocês é um pouco dessa reflexão. O que está acontecendo? Mais do que
dar aqui uma aula, né? Eu acho que tem aqui excelentes professores, né? Eu tenho alguns que eu admiro muito, que estão aqui sentados. É um pouco de colocar um pouco de discussão, colocar um pouco de pimenta nessa discussão para a gente poder ampliar, ok? Sou eu, né? A gente pode falar que esse negócio de inovação, ele começou há muito tempo atrás, né? Assim, eu estou tentando terminar um livro que eu estou lendo aqui agora, que chama Aonde nos leva a tecnologia. É bem interessante porque o autor começa essa discussão de tecnologia nessa era aqui, né? O que estava acontecendo com essa turma aqui? Que tecnologia é essa? E aí a gente pode ver aqui duas tecnologias que realmente mudaram o mundo, né? Começaram a mover o que é a gente hoje como raça humana. Como é que a gente chegou até agora? Um é o fogo e o outro é a lasca de pedra, né? O fogo que permitiu que o homem conseguisse deixar de ser tão migratório, né, tão errante, e a pedra que conseguiu fazer com que ele caçasse outros animais à distância, né? Uma lasca de pedra na ponta de um galho permitia que o homem matasse um mamute ou, né, à distância, coisa que ele não conseguia fazer uma luta corporal com animais tão maiores do que ele. E aí ele começa a dominar, ele começa a modificar esse ambiente dele. E aí a gente pode falar que ele inovou, né? Ele inovou, ele modificou, ele interviu, de certa forma, e mudou o caminho da história. Então, isso aqui é para falar o seguinte, isso faz parte da gente, faz parte da história, né? Mas algum tempo depois, as coisas mudaram um pouco, bastante tempo depois. E a gente está enfrentando uma mudança de século, esse começo de século, muito conturbado, em que a gente tem algumas coisas que estão começando a acontecer e que estão intervindo muito na vida da gente. Uma é tecnologia, né? Tecnologia, principalmente tecnologia da informação, está mudando completamente a forma como as empresas têm se colocado no mercado, têm se relacionado com os clientes, têm feito produtos, serviços, etc. Então, isso tem incomodado muito. A gente, como empresa que trabalha como universidade corporativa, atendendo várias empresas, a gente tem sempre essa preocupação, né? E a gente percebe essa preocupação em todas as empresas. Okay? A outra coisa é a globalização. O exemplo mais engraçado que eu tenho de globalização é a capinha do celular, né? Eu faço um comparativo sempre das minhas falas, é o seguinte, na esquina da minha casa tem uma pizzaria, Telepizza. E eu ligo lá e falo assim, ó, eu quero uma pizza, meia frango catupiry e meia frango catupiry. Os paulistas aqui não gostam muito de falar disso não, né? Meia frango catupiry só existe em Minas Gerais e meia calabresa, né? O cara fala, não, tá bom, leva daqui a uma meia hora, né? Daqui a meia hora ele chega lá, meia marguerita e meia pepperoni. Ele não consegue me atender. Eu entro na internet, num Alibaba da vida, peço lá uma capinha de celular que custa $2, escolho a cor, tal, o cara coloca aquela porcaria num navio, num container, aquele container sai da China, passa na Europa em algum canto, vem para o Brasil, dá um jeito de bular a Receita Federal, coloca no correio e chega na minha casa a cor que eu pedi, tudo certinho. Eu não falo a língua dele, eu não sei onde ele mora, não faço nem ideia de como é que esse dinheiro chegou lá. Okay? E se tiver errado, eu reclamo e ele manda outro. Okay? Isso é globalização. E isso, lógico que a gente está falando uma coisa muito simples, mas é como é que está acontecendo as coisas no mundo. Okay? E isso afeta como a gente faz negócio. E a outra questão é o poder do consumidor. Né? Eu falo da pizza da minha esquina, mas se eu quiser, tem 300 outras pizzarias que eu posso pedir. Tem o tal do iFood agora, que é um absurdo. Né? Então, esses dois elementos, os dois primeiros elementos, dão muito mais poder ao consumidor. Nós estamos atravessando um período de crise, né? E a grande preocupação da indústria automotiva não é só com a crise, é como é que vai ser esse país depois da crise. Vai reconfigurar tudo. Né? Empresas que a gente nunca tinha experimentado o produto delas, a gente experimentou na crise. Né? Isso se reconfigura e o mercado nasce de uma outra forma. Como é que vai ser isso aqui depois? Então, o cliente tem muito mais poder. Isso não tem dúvida. A gente está muito mais, com muito mais ferramentas, né? E aí vem o conceito de inovação. Eu não vou me ater aqui a discutir inovação, mas
é fruto da criatividade, colocada em prática para gerar resultados positivos para os negócios e gerar impacto positivo para as pessoas. Isso é fundamental. Gerar impacto positivo para as pessoas. É disso que a gente está falando. A inovação se trata de processo, de produto, de tecnologia, mas se trata principalmente de pessoas. Por isso que a gente discute isso tanto dentro de uma universidade corporativa como é o ISVOR, né? A inovação está onde existe valor percebido pelas pessoas. Não vou ficar repetindo isso aqui, todo mundo aqui deve ouvir isso aqui 50 vezes por semana, pelo menos, né? E aí vem uma história, né? Isso aqui é a Universidade Wharton, né? Vários de vocês devem conhecer. E o interessante é que ela, em 1881, né? Sei lá, já vai para 100 e tantos anos, ela fundou o primeiro MBA. Né? Então, o primeiro MBA, o pessoal fala que uma das grandes invenções do homem nos últimos 150 anos não foi a máquina, a vapor, a eletricidade, a internet, mas foi a gestão. Né? Ou seja, a partir dali, começaram a se criar empresas, começou a se trabalhar essa coisa nas empresas, e várias das grandes empresas que a gente tem hoje, do arcabouço que a gente tem, se deve a partir dos estudos que surgem nessa época aqui, que são os estudos de gestão. Okay? Dessa turma aí que tem falado sobre isso, tem um cara, né, que todo mundo deve conhecer, que é o tal do Kotler, né, que ele fala lá dos 4 P's de marketing, né? Produto, preço, praça e promoção. Né? Mais uma vez, acho que todo mundo aqui deve conhecer isso. Qualquer um que vai estudar ou engenharia de produção ou administração, se chegar no segundo semestre e não souber isso aqui, já está ficando meio atrasado, não é isso? Isso faz parte. Né? Tem um outro cara que chama Peter Drucker. Né? E Peter Drucker falou o seguinte: as pessoas são os ativos mais importantes das organizações. E eu acho que essa daqui também a gente ouve pelo menos umas 5 ou 6 vezes por semana. Lá, o pessoal do RH, o pessoal das empresas fala, as pessoas são a coisa mais importante. E são mesmo. Né? E aí, a ideia é que a gente passa desses 4 P's de marketing para 5 P's de marketing. Né? E as empresas que estão fazendo isso muito bem, e essa provocação que a gente quer colocar, são as empresas que estão olhando com esse olhar de pessoas. Né? Os 4 P's de marketing são meio commodity já. As pessoas já conhecem. Né? A gente precisa começar a trazer esse outro P de pessoas. Como é que a gente vai olhar e fazer sentido para as pessoas? Okay? Eu comecei me embrenhando. Né? Eu acho que tem uma coisa interessante de todo mundo que está aqui, que é meio do meio acadêmico, ou convive com o meio acadêmico, que uma vez que a gente prova desse negócio de estudar, de conhecer coisas, a gente não para. E uma das coisas que eu me embrenhei um tempo atrás foi estudar a gestão da complexidade. Né? A gente tem uma amiga que formou um grupo, a gente começou a fazer um curso de gestão da complexidade um tempo atrás, com o professor Mariot. E começou a trazer, eu queria trazer coisas meio fora da caixa aqui, assim. E uma das coisas bacanas que eu aprendi foi essa matriz, ela chama matriz Cinefin. Né? E ela trata um pouquinho dessa mudança que tem, né? Como é que essa coisa está evoluindo. Existe, a proposta, a abordagem é o seguinte, existem coisas que estão no universo, no território do simples. Né? O simples é o seguinte, trocar uma lâmpada aqui. Trocar uma lâmpada aqui é uma coisa simples, certo? Se alguém não souber, a gente faz um manual, certo? E coloca lá, é relativamente simples. Né? Faz um procedimento, as melhores práticas, tal, faz isso, faz aquilo, segue essa regra que você resolve. Isso está no contexto do simples, certo? Realizar esse workshop aqui é uma coisa complicada, não é isso? E a gente chamou especialistas. Então, tem aqui o pessoal do IGDP, do INTQI, o pessoal que já está acostumado a fazer isso, a gente sentou, discutiu, trouxemos uma agência, resolvemos. Chama os especialistas. Então, de repente, sei lá, montar uma treliça dessa aqui não é uma coisa simples. Traz o especialista, ele resolve. Ok? E é conhecido, certo? Depois tem uma outra coisa que a gente chama de complexo. Complexo é o seguinte, é muito mais complicado, tem muito mais variáveis
e a gente, às vezes, não consegue resolver. A gente tem que conviver, muitas vezes, porque toda vez que você mexe em alguma coisa, atrapalha outra. São muitos interesses, muitas variáveis, e é difícil de você criar padrões. E aí você precisa testar algumas coisas, né? Você precisa experimentar, andar um pouquinho, andar para trás, vai na frente e tal, para você até encontrar um padrão e desenvolver. Isso é o domínio do complexo. E depois tem um domínio que a gente chama do caótico, né? O caótico é quando não existe nenhum padrão, né? Você não tem tempo para testar, né? E você precisa agir, né? Então, quando um navio está afundando, o comandante lá, ele não fica perguntando, chamando especialista, verificando o procedimento, nada disso. Ele simplesmente manda, abandone o navio. Certo? E fica lá assegurando de que as pessoas estão abandonando o navio. Né? Nós tivemos recentemente um desastre, o desastre Mariana, né? Em que é um negócio do caos. E talvez os problemas que a gente tem hoje sejam resultado de que a gente talvez não tenha conseguido trabalhar adequadamente o caos. No primeiro momento, gente, não adianta trazer, aqui tem uma série de procedimentos, mostra para a empresa que eu tenho aqui norma, não resolve o problema. Não adianta chamar os especialistas para discutir, fazer um fórum de discussão, né? Nem adianta ficar experimentando muito, não. Tem que atuar, ok? Bom, a questão do caos, qualquer empresa está sujeita a isso, com mais ou com menos intensidade. Um avião que cai, um prédio que desmorona, uma enchente, qualquer um está sujeito a isso. Agora, o que está se configurando em termos de mercado, em termos de inovação, é o mundo complexo. É isso que a gente está vivendo hoje. É para isso que a gente tem que estar preparado. É lógico que o simples e o complicado vai continuar existindo, mas o mundo está se tornando cada vez mais complexo. E a gente precisa para isso de uma forma diferente. E principalmente porque pessoas não são complicadas só, não. Pessoas são complexas. Toda vez que envolve pessoas, acaba sendo uma coisa mais complexa, porque tem muitos interesses, você não consegue resolver o problema de todo mundo, né? Então, isso que a gente está querendo colocar. Esse é o contexto que a gente está vivendo, um pouco resultado daquilo ali. Ok? Bom, e aí vem a primeira competência que a gente tenta trabalhar aqui no ISO. Visão sistêmica e pensamento complexo. Como é que a gente pode transformar as organizações e trazer um pouco disso aqui, né? Então, a gente tem trabalhado muito, por exemplo, a questão de construção de cenários. As empresas que estão trabalhando, às vezes me chamam, por exemplo, para fazer planejamento estratégico. E ele fala assim, não, planejamento estratégico eu quero fazer isso. Mas pera lá, você já combinou com os russos, né? Então, um dos exemplos que a gente usa para trabalhar essa questão é cenários. Discutir cenários, discutir probabilidade de futuro, isso tudo ajuda a trazer um pouco dessa questão do pensamento complexo. Ok? Uma outra coisa interessante é o seguinte. Aqui está uma foto, que não é uma foto nada bonita, né? Quem tem filho sabe o que é isso, né? A criança acorda de noite falando, tem um bicho na minha cama, ou de minha cama, e a gente fala assim, filho, vai dormir, não tem nada não, né? Mas a gente não se coloca no lugar dele, né? Então, essa capacidade que a gente tem de se colocar no lugar do cliente, colocar no lugar do próximo, colocar no lugar da pessoa, entender o que ela está entendendo, o que está acontecendo, é fundamental para a gente inovar. Isso a gente tem que tentar trabalhar aqui, né? Então, de repente, não é o bicho, é um travesseiro, ou é um vento, ou é uma janela aberta que está balançando, incomodando a criança ali. Mas talvez se você não deitar na cama dele, você não vai conseguir perceber isso. Ok? Então, poucas empresas têm organização, estruturação para entender como é que o produto e o serviço participam na vida do cliente. A gente trabalha isso aqui muito no Design Thinking, né? É uma coisa que o ISO já trabalha há muito tempo, desde 2008, quando Márcia veio para cá, ela trouxe isso. Mas um dia eu ainda vou fazer um comparativo de sistema Toyota de desenvolvimento de produtos e Design Thinking. É a mesma coisa, com outra roupagem.
Mas é o quê? É entender um pouco do cliente, olhar um pouco do cliente, né? Ter um pouco mais de empatia para o cliente. Ok? Então, as empresas não estão fazendo isso, né? As empresas fazem muita pesquisa. Pesquisa é ótimo, é excelente. Mas pesquisa tem seus furos. Então, observar mais e perguntar talvez menos. É a velha frase do Ford, né? Se eu perguntasse para o cliente o que ele queria, eu quero um cavalo mais rápido. Mas ele observou. Observar e cruzar isso com tecnologia, com tendência, isso é uma outra competência que precisa acontecer, né? Um teste que eu costumo mandar para as pessoas fazerem é lavar prato, né? Todo mundo aqui lava prato, né? Tem um senhor ali na frente, ele está sentado na primeira, que está lavando mais prato agora, né, Shen? Né? Mas todo mundo lava prato. O teste é o seguinte: na hora que você for lavar prato, escreve como é que você lava prato. Eu acho que eu lavo prato assim, escreve. Depois, na hora que você for lavar, coloca o seu celular para filmar. O tanto de coisa que você não percebe, que você não fala, vocês vão ver o que acontece. Então é observar mais cliente, estar mais perto. Não só perguntar para ele, porque ele não fala. A outra coisa interessante é que existem limitações. Limitações culturais, limitações de percepção, filtros pessoais. A gente vai crescendo e a gente vai filtrando, a gente vai ficando mais travado, né? Uma forma da gente perceber é isso aqui, ó. Quem viu o golfinho aqui, levanta a mão para mim. Sinceramente. Por que a gente não vê o golfinho? A gente só vê o casal ali. Aqui tem um golfinho, gente, ó. Aqui tem um golfinho, ali no meio tem outro, ó. Tem um monte de golfinho ali, vocês conseguiram ver? Mas por que de cara a gente não vê? Talvez se a gente perguntar para uma criança de 5, de 3 anos, ela só vai ver os golfinhos. Porque a mente dela ainda não está comprometida, entre aspas, com outras coisas. Certo? Então, existem sim filtros. Nós não conseguimos ver tudo, não conseguimos falar tudo. Ok? Se a gente perguntar, você só vai falar outra parte. Você não vai falar dos golfinhos. E eles estão lá. Ok? Então, o mapa não é o território. O Gustavo Caetano, lá da Sambatec, toda apresentação que ele vem aqui, ele fala sempre isso. O mapa não é o território. Entender mais do território e ficar menos do mapa. É super importante. Ok? Trabalhar com a experiência do cliente, não só com a tarefa do cliente. Se a gente olhar lavar prato como tarefa do cliente, vai ser uma coisa técnica, mecânica, e ali vai ter muito pouca oportunidade para a gente inovar. As oportunidades da gente inovar ali vão ser oportunidades muito tecnológicas, muito duras. A partir do momento que a gente olha pela experiência, observar como as pessoas fazem, vivenciar aquilo ali, a gente vai ter uma outra oportunidade de inovar. Ok? E aí, traz isso aqui, ó. Não preciso falar. Por que isso aqui faz isso aqui? É o que é? É porque o cara pensa na experiência de uso. Pensa na usabilidade, pensa como é que as pessoas interagem com isso. Não é só a tecnologia, que é uma baita de uma tecnologia, mas não é só isso. Okay? Então, trazer essa questão da experiência. Então, quando a gente fala de foco no cliente, é justamente isso. Ser capaz de olhar para o cliente com um pouco mais de empatia pelo cliente. Olhar para ele e entender um pouquinho mais como é que ele faz as coisas. Então, antes de solucionar... Outra coisa interessante, e aqui eu acho que a maioria é engenheiro, né? Eu sou engenheiro também. Nós, engenheiros, adoramos soluções. A gente já tem solução para tudo. E ainda bem que a gente tem solução para tudo, porque o que seria da humanidade se não fossem as soluções que os engenheiros dão, né? Mas tem hora que a gente tem solução para problema que não existe. E às vezes é preciso dar um passo atrás, antes de resolver um problema, explorar um pouco aquele problema, entender um pouco melhor aquele problema, né? Fazer um pouquinho de descoberta. Isso aqui é uma proposta de processo de inovação que, mais uma vez, não tem nada de novo nisso aqui, né? São divergir para convergir, etc., mas sempre tentar entender um pouquinho melhor. Fazer mais descoberta e menos entrega, para que as entregas sejam mais efetivas, mais eficazes, mais eficientes. Então, problem framing e para depois fazer problem solve é uma coisa que a gente tem tentado trazer mais para as pessoas.
essa discussão. Outra coisa é colaboração, né? É a arte de criar coletivamente. A arte de pensar no coletivo também, né? A gente está vivendo um momento que não é só pensar coletivamente, é pensar no coletivo, né? A gente está vivendo um momento muito individualista, né? Muito centrado em nós mesmos, né? No geral, né? As empresas estão muito fechadas nelas mesmas. E elas precisam, para elas começarem a evoluir um pouco mais, elas vão ter que pensar um pouco mais no coletivo. Uma outra coisa que um dia eu quero escrever também é o seguinte: a gente teve uma época em que a gente falava de eficácia, né? Fazer as coisas certas. Depois a gente começou a falar de eficiência, né? Fazer com custo baixo, né? Depois o marketing começou a falar de efetividade, que é fazer e causar o efeito necessário, conquistar clientes, etc., né? E eu acho que a gente precisa começar a pensar numa outra coisa que chama afetividade. E afetividade no sentido não é só do afeto, né? Não é só do carinho, não. É afeto do ponto de vista de pensar um pouco mais no próximo, pensar um pouco mais coletivamente, né? Pensar um pouco mais no coletivo. Qual é o impacto positivo que eu estou gerando para a comunidade, para a humanidade? Né? E isso vai fazer diferença. Eu acredito, eu tenho fé que isso aqui vai fazer diferença nas empresas que vão ser começar a desenvolver daqui para frente. Para fazer isso, uma competência, né, uma habilidade que a gente precisa fazer é comunicar contando boas histórias. E aí a gente fala do tal do storytelling. Se eu quero convencer alguém da minha causa, do meu problema, da minha solução, eu preciso começar a comunicar melhor, né? E aí, mais uma vez, nós engenheiros somos uma lástima nisso aqui, né? E aí, mais uma vez, a preocupação que nós temos, né, em relação à comunicação. Trabalhar, estressar muito essa questão da comunicação, né? Outra coisa interessante é que a gente fala de colaboração e nós, como grandes empresas, ontem eu estava lá na universidade também discutindo essa questão dos laboratórios de inovação, do contexto de inovação, dos ambientes de inovação. É o seguinte: a gente busca empreendedores, né, para trabalhar em ambientes altamente burocráticos e repetitivos. Então, quando a gente vai para o mercado, principalmente as empresas, elas querem pessoas criativas, colaborativas, inovadoras, né, diferentes, tudo. E quando ela coloca dentro da empresa, coloca dentro das baias, dentro dos postos, altamente repetitivos e altamente burocráticos. E como é que a gente quer que as pessoas colaborem nisso aqui? Existe um autor que fala o seguinte: não tente mudar as pessoas, mude o ambiente que as pessoas mudarão. E aí a gente fala de ambientes como esse aqui, né? Esse aqui é um ambiente lá do espaço do Google, em São Paulo, recentemente inaugurado. Fantástico, né? Eu não queria trabalhar aqui, não, eu queria morar aqui, né? Esse sofá aqui para tirar um ronco depois do almoço deve ser uma delícia, né? Mas por que tem isso aqui? É porque aqui permite colaboração. Duas pessoas sentadas no sofá ali, daqui a pouco elas começam a falar de trabalho, daqui a pouco as ideias vêm, e daqui a pouco eles escrevem lá naquele quadro branco lá, e a Google captura ideias interessantes, soluções interessantes para problemas. É por isso que ela faz isso. Por que ela coloca a máquina de lavar roupa dentro da Google? É porque lá na lavanderia as pessoas se abrem, elas dão um tempo e as ideias vêm. Então, propiciar ambientes mais colaborativos é uma das coisas que a gente tem discutido e tem estudado muito aqui no ISO, né? Vocês vão ter a oportunidade, alguns vão ter a oportunidade de participar das dinâmicas ali do Fab Lab, e a intenção é justamente essa: como é que a gente pode proporcionar um espaço de colaboração, um espaço de trocas de ideias, um espaço de olhar para os problemas coletivamente. Quem faz isso muito bem é outra questão da inovação aberta, né? Aqui é a da TripAdvisor, né? Que a gente tem lá a comparação entre os 5 estrelas, hotéis, 1 estrela, 2 estrelas, 3 estrelas, 4 e assim por diante. E para dar aquelas estrelas, a Agência Nacional de Viagens, sei lá, tinha que mandar um monte de gente viajar o Brasil inteiro para certificar lá.
Os caras fizeram o seguinte, espera lá, o cliente pode fazer isso para mim. Então, o cliente é que vai avaliar. Certo? O cliente adora fazer isso. A gente vai no hotel, tira uma foto, coloca lá, fala que está bom, que está ruim. A gente adora fazer isso. E a TripAdvisor ainda economiza um monte de dinheiro e faz isso de forma muito mais rápida. Isso é colaboração. Isso é inovação aberta. Essa é a forma como as empresas vão trabalhar daqui por diante. Usar o cliente como uma forma de fazer isso. Agora, para fazer isso, gente, a interface tem que ser boa. Você está dando um serviço para o cliente. Então é assim, imagina que você, para fazer a avaliação do TripAdvisor, você tivesse que baixar um programa, um formulário em PDF, lá fazer à mão, escanear, mandar por e-mail, e eles iam verificar se iam aceitar, se não iam. Quem ia contribuir? Ninguém. Isso aqui só funciona porque tem uma bela de uma dose de empatia que a gente entende como é que as pessoas fazem. E para fazer isso tem que ir lá e vivenciar. Ok? Então, cocriação, colaboração, inovação aberta é uma outra coisa que a gente tem discutido muito isso aqui. Ok? A gente tem uma preocupação muito intensa, principalmente com empresas de base muito tecnológica, muito fabril. Certo? E como é que a gente pode abrir isso mais? E a gente acredita que a gente precisa transformar as pessoas. A gente precisa ter pessoas que estejam mais preparadas para conviver com isso. Eu não vou conseguir colaborar com o meu cliente se eu não consigo colaborar com o meu colega da baia, do lado, né, da baia. Né? Não adianta. Né? A gente tem que começar a criar esse ambiente um pouco mais colaborativo para as coisas funcionarem. Outra questão que tem muito a ver com a questão que a gente coloca lá da evolução de tecnologia, né? Tem um termo, né, internet das coisas. Isso aqui está evoluindo muito rapidamente. Né? A gente tinha um filme com o exemplo do aspirador de pó, que anda dentro de casa, que faz aspiração sozinha, como se fosse uma coisa muito tecnológica. Já deve ter na loja americana, já deve ter no Mega Shopping, deve ter umas 5 ou 6 lojas que vendem esse produto já. Aí não é um produto caro, mas já vai fazer parte da vida da gente. Automação das casas, deve ter alguma empresa que já deve estar trabalhando com isso, né? Os aplicativos, aquela coisa toda. Então, isso está acontecendo. Okay? E não tem jeito, não vai ter volta. O número de aparelhos conectados à internet, falando entre eles, sozinhos, sem muito perguntar para a gente, está aumentando muito. Hoje de manhã cedo eu estava escutando, acho que foi CBN, eles estavam falando a respeito de um aplicativo que está começando a ser vendido na Inglaterra. É uma câmera que fica dentro da geladeira. Toda vez que alguém abre a geladeira, ela tira uma foto do que tem dentro da geladeira. Toda vez. E coloca isso aqui na nuvem. A geladeira fala com a nuvem em algum lugar. Certo? Bom, quando você está no supermercado, voltando do trabalho, vou passar no supermercado para comprar algumas coisas. O que está faltando em casa? Certo? Eu vou perguntar para minha esposa, mas minha esposa também não está em casa, ela não sabe. Entro na nuvem, tenho lá um monte de foto. Eu verifico, aqui está faltando, que realmente aquele leite está acabando, o iogurte, que eu achava que tinha 5, só tem 2, e assim por diante. Ok? Então, é a tecnologia fazendo parte da nossa vida, o tempo inteiro. Isso está permeando a gente, muitas vezes, sem a gente nem perceber. Okay? Em 2011, mais ou menos, 2010, 2011, quando a gente começou a fazer o programa de inovação da Fiat, na época era Fiat, não era FCA ainda, a gente trouxe o Silvio Meira. O Silvio Meira é o cara lá de Pernambuco, um dos caras mais inteligentes do mundo, um cara excepcional, escreveu um livro de inovação recentemente. E ele estava no palco lá na época, e ele virou estava lá a diretoria da Fiat e falou assim, eu queria mandar um recado para o Bellini, que era o presidente na época. Ao invés de comprar Chrysler, aquela fábrica de lata, vocês deviam comprar o Waze. Se vocês comprarem o Waze ainda está barato, está custando só $500 milhões, vocês conseguem comprar. Vocês vão dominar toda a informação sobre mobilidade do mundo.
De lá para cá, vocês sabem o que aconteceu, né? Assim, a gente no site, qualquer um que tem alguma proximidade com aplicativos, essas coisas, sabe muito bem que o Waze resolve um monte de problema da gente. Mas o tanto de informação que a gente está mandando lá para cima, está lá. Okay? Uma visão que a gente tem sobre o Waze é a questão de resolver, para a gente chegar mais rápido. Mas também tem um outro viés do Waze, que ele acalma a gente. Porque se a gente entra e sabe que vai chegar em tal horário, a nossa atenção no trânsito diminui. Certo? Você avisa alguém, fala, vou chegar em tal horário. Né? Então, isso é uma experiência do cliente. Né? E a tecnologia que está permeando. O que a gente deve ter de tecnologia atrás de um simples aplicativo como aquele ali, é uma coisa absurda. Mas está lá, está funcionando. Outras coisas que estão acontecendo, né, de tecnologia, isso aqui é uma tecnologia, impressora 3D. Né? A gente vai ver aqui, quem for lá no Fab Lab vai ver lá as impressoras 3D funcionando. E a primeira vez que chegou a impressora 3D, quando chegou aqui no ISVO, eu nunca tinha tido contato assim direto. E eu olhei aquele negócio meio assim. É um comparativo, né? Eu fiz assim, os meninos da Fundação Torino, quando vêm aqui, eles não têm o menor receio, já vão metendo o dedão, fuçando, é outra abordagem. E é uma coisa extremamente simples. Né? Você precisa saber modelagem? É bom saber modelagem, sim. Mas, a partir de um arquivo do PowerPoint, a gente é capaz de fazer alguma coisa na impressora 3D. Ok? E é isso que a gente está fazendo. Ou seja, como é que a gente vai saber usar isso aqui? Porque vai dar na vida da gente daqui por diante. As impressoras 3D já não são aquela grande revolução. Okay? Fazem parte da vida da gente. Né? Uma outra coisa interessante são os tais dos wearables. Né? São aquelas coisas que a gente coloca. Né? Então, os smartwatches estão começando a fazer parte da vida da gente. Um outro exemplo interessante de wearable, esse daqui. Ó. Não sei daquelas coisas que a gente acha na internet, que depois eu não sei nem a fábrica, nem nada, mas eu achei interessante para a gente colocar como emblemático. É um sistema que você coloca no pulso e ela estabiliza a sua mão. Nós estamos falando de um cara que está desenhando uma moto ali, toda caprichada, tal, e ele não deixa ele tremer. Okay? Mas imaginem uma pessoa com Alzheimer, né, ou com Parkinson, que não consegue. Isso aqui ajuda a resolver a vida dela. Imagina um cirurgião que tem que fazer um neurocirurgião, que tem que fazer uma cirurgia altamente delicada. Isso aqui vai ajudar a resolver o problema da vida dele. Então, é uma outra tendência que tem. Isso vai chegar para a gente muito rápido. Okay? Outra coisa super interessante são os drones. Os drones, cara, já estão aí. Ali, R$ 39,99, $40. Já dá para ir lá nos Estados Unidos, né? Trazer. Traz um para mim. Okay? Já tem para vender aqui no Brasil. Né? E isso aqui muda um monte de coisa. Né? Muda um monte de coisa e é muito complexo. Né? Porque vai ter um monte de troço voando. Se na Terra a gente não está dando conta de resolver os problemas de trânsito, na hora que isso aqui ficar 3D, né? Agora não vai ser só 2D, não, vai ser 3D. Como é que a gente vai resolver? A gente não consegue resolver o problema dos balões nas grandes cidades. Como é que a gente vai colocar legislação, regras, quando os drones ficarem ainda mais disponíveis, mais baratos? Né? Espionagem. Né? Existe aquelas preocupações que a gente tinha quando falava assim, o Google já tira foto de tudo. Não é isso? Então, como é que fica essa história? Então, a pergunta ou a afirmação, ou a provocação nós vivemos uma era de tecnologia, ou a gente aprende a programar essas coisas, né? Ou corremos o risco de ser programados por elas. Ou seja, como é que a gente vai programar um drone? Como é que a gente vai programar a nossa impressora? Como é que a gente vai fazer em relação a tudo isso aí? Ou a gente adquire a capacidade de programá-las, ou a gente vai ser programado por elas. E quando eu falo programar, não é só a linguagem de programação, não. É programar do ponto de vista de gestão, do ponto de vista de articulação, do ponto de vista legal. Isso faz tudo parte dessa programação que a gente fala. Então, programação
também é uma coisa, uma competência que a gente tem se preocupado muito com elas, né? No Fab Lab a gente tem toda a parte de eletrônicos, etc., que força muito a barra em relação a isso. Bom, a outra coisa tem a ver com isso, que é a tolerância a erro, né? Falhar bem antes da oferta, existe tolerância ao erro em todas as suas dimensões, mas também mecanismos para minimizá-los. Não é só errar, é errar direito, errar certo, ok? Errar no momento certo, errar da maneira certa, aprender com erro, ok? Isso é uma preocupação, porque, mais uma vez, quando a gente vai contratar, a gente fala, não, nós somos uma empresa que valoriza o erro, o aprendizado. Depois, quando o cara entra, o primeiro erro que tem dele, você parte ele no meio. Corta o bônus dele, não é isso? Corta a promoção dele, não deixa ele ir para outro lugar, né? Expõe o erro dele a vários lugares, a todo mundo, né? A questão do erro, uma analogia que eu achei interessante, é essa analogia com o escalador, né? O cara que está, o alpinista, quando ele vai subindo, ele vai colocando pinos na montanha, né? E a distância entre esses pinos vai depender da habilidade que ele tem. Então, se eu for escalar, eu vou querer uma escada, né? Que é 30 em 30 centímetros, tem lá um negócio fixo, ok? Esses caras colocam de 10 em 10, de 20 em 20, de 50 em 50. Essa distância que ele coloca entre os pinos tem a ver com a habilidade que ele tem e principalmente com a habilidade que ele tem ao cair. Então, se eu cair de 1 metro aqui, eu vou me machucar. Esses caras caem 10 metros, eles sabem como cair, certo? Então, quanto maior a habilidade que ele tem, maior a distância entre os pinos. Quanto maior o conhecimento que a gente tem a respeito de um produto, ou de um serviço, ou de uma inovação que a gente está desenvolvendo, menos a gente precisa experimentar, menos a gente precisa construir protótipos, né? Então, só que tem empresas que são igual a eu, assim, né? E deixam para colocar o pino só o último. Quando ela cai, ela toma um tombo enorme, né? Então, a capacidade de experimentar mais, de construir protótipos, de olhar para o cliente, isso é uma competência que precisa ser desenvolvida, né? Aqui tem um exemplo clássico do Palm, né? Quando o criador do Palm, né, criou isso aqui, ele ficou semanas andando com esse negócio aqui. Era um pedaço de isopor ou madeira com uma coisa impressa e um palitinho, um lapisinho ali, né? E toda vez que ele tinha que marcar uma reunião ou anotar um telefone, ele tirava isso daqui e simulava usando este elemento, que não funcionava, mas ele estava experimentando, ele estava prototipando a experiência do cliente. Então, quando a gente fala de prototipação, a gente normalmente pensa em coisas altamente tecnológicas, impressoras 3D, etc. Mas não, basta isso aqui, né? Experimentar a experiência, experienciar, ok? Um outro cara que eu acho fantástico, um dos diretores da Natura, que vai para as reuniões de batom, né? De rímel no cabelo. Por quê? Porque ele tem que experienciar o que o cliente está vivendo. E ele só vai saber daquilo ali se ele vivenciar aquilo ali. Então, experimentar um pouco mais, essa questão da experimentação, ser capaz de experimentar mais, também é uma competência que a gente acha que é importante para a inovação. Bom, se a gente quiser fazer um resumo do que veio aqui, né, a gente poderia listar um pouco dessas competências, né? Então, visão sistêmica, capacidade de olhar para o todo, né? Capacidade de navegar um pouquinho, né? Entender a complexidade, entender a correlação entre as coisas, né? Pensamento complexo, desculpem o erro, né? Então, pensamento complexo é essa capacidade, né, de entender que às vezes não vai se resolver uma coisa, mas você precisa jogar com esses stakeholders todos e lidar com isso aqui, né? Foco no cliente, empatia pelo cliente, vivenciar o que ele vive, entender um pouquinho dele, né? Problem frame, capacidade de entender um problema com as variáveis todas, entender o impacto daquele problema, né? Problem solving, naturalmente,
capacidade de resolver problema. Uma vez entendido como é que eu resolvo o problema, né? Cocriação e colaboração, inovação aberta, né? Ambientes colaborativos, né? Sistemas para colaboração, isso é importante. Programação, né? Como é interferir ali, fazer as coisas funcionarem. Experimentação, certo? Essa parte de construir protótipos, de testar mais, de fazer coisas antes. Opa. A gente tem um ambiente, vamos visitar, esse daqui não é o nosso ambiente, o ambiente do Fab Lab, né? Na verdade, essa história do Fab Lab, a gente está em processo de certificação como Fab Lab. Né? O Fab Lab é uma franquia, digamos assim, do MIT, para espaços makers, maker spaces. O maker space é um espaço onde você tem máquinas onde as pessoas podem fazer coisas, né? Eles falam construir quase tudo. Okay? E para a gente fazer parte dessa rede Fab Lab, tem algumas regras. Tem um que a gente chama de Fab Charter, que é um livro, um book de regras que a gente tem que seguir. Uma delas é o seguinte: a gente tem que ter máquinas semelhantes a outros Fab Labs. Então, as impressoras 3D que a gente usa aqui, a cortadora laser, as fresadoras, etc., elas são semelhantes a Fab Labs do mundo inteiro. Isso hoje, cerca de 700. Okay? Depois, uma outra coisa interessante é que a gente tem que ter alguns padrões de procedimento, né? E uma das regras principais que a gente tem aqui é o seguinte: você tem que registrar o truque que você teve, de forma que você possa colaborar também com toda essa rede. A outra coisa é que você tem que ter lá uma videoconferência em algum lugar para você se conectar com o sistema do MIT, que conecta todo mundo, no mundo inteiro. Certo? E depois você tem que ter pessoas preparadas lá. Né? Então você tem que ter um guru. Guru é uma pessoa que quer e sabe compartilhar conhecimento dele. Né? Sabe facilitar as pessoas a fazerem. Uma discussão muito grande que a gente tem em relação ao Fab Lab, principalmente com o FCA, o pessoal manda o arquivo para a gente fazer na impressora 3D. Bacana, ótimo, legal, mas não é isso que a gente quer. A gente quer que as pessoas venham aqui prototipar elas mesmas. Não se trata de coisas, se trata de pessoas. Essa é a grande discussão que a gente quer ter com o Fab Lab. Por isso que a gente quer trazer um Fab Lab dentro do ISVO. Essa é a discussão que a gente está colocando. A gente pode olhar o Fab Lab apenas como um maker space, muito bacana, né? Fazer coisas é muito interessante. Eu vivo reclamando aí que eu estou apertado, que eu não tenho tempo para as coisas e tal, mas tem dias que eu saio daqui 11h30 da noite porque eu estou lá mexendo na impressora 3D, na cortadora, e eu começo a me entusiasmar, começo a fuçar, e é fantástica a experiência. Né? Como é que a gente pode usar isso para fazer inovação? Como é que a gente pode usar isso não só para produzir coisas, mas produzir pessoas mais inovadoras? Essa é a proposta nossa com o Fab Lab. Né? O Fab Lab traz essa cultura maker que a gente tanto fala, ela traz uma proposta que é a questão do artesão à indústria e de volta a uma indústria de artesãos. Uma indústria do artesão à indústria é a revolução industrial, vocês também já vão saber muito mais do que eu. Uma indústria de artesãos, gente, é uma indústria de pessoas que sabem fazer as coisas. E isso vai revolucionar tudo. A tal da indústria 4.0 vai mudar muita coisa. E essa discussão precisa ser colocada dentro das organizações. Como é que isso vai mudar? Como é que vai ser a reposição de peças para um automóvel da Fiat lá no meio da Amazônia? Manda o arquivo, o cara imprime. Está certo, ele não vai imprimir um motor lá não, gente. Mas provavelmente um retrovisor ele vai conseguir fazer. Provavelmente uma calota ele vai conseguir fazer. Okay? Como é que eu posso imprimir comida? Eu vou mandar pasta para algum lugar lá e as impressoras vão dar um jeito de fazer isso aqui. Né? A gente pode dizer, gente, que coisa mais artificial. Não é isso? Nós somos artificiais, a gente reclama que o McDonald's é artificial, e é mesmo. Né?
Mas vai perguntar a uma pessoa que está passando fome lá na África se ele está preocupado com esse negócio do artificial. Como é que eu posso resolver isso aqui? Como é que eu posso mandar imprimir e um drone entregar? Quantas vidas a gente pode salvar em função disso aqui? E o Universo Maker tem dado exemplo atrás de exemplo de formas como as empresas, como as pessoas se articulam para resolver problemas da sociedade. Ninguém mais apropriado, mais preparado, mais justo para resolver um problema de um bairro do que os moradores do bairro. E aí vem uma palavra que se usa muito nisso aqui, que é empoderamento. Como é que eu dou poder para as pessoas para elas resolverem os problemas delas? E isso está mudando tudo. Essa a questão da tecnologia, dos aplicativos e tudo mais, está mudando muito. Ontem a gente estava numa reunião lá na UFMG, e o professor Chico, lá da Belas Artes, ele estava mostrando alguns aplicativos que tem, alguns sensores, para as próprias pessoas medirem qualidade do ar, qualidade da água, contaminação. Imagine isso numa comunidade, numa favela, que você dá esse poder para as pessoas e elas mesmas vão medir isso. Okay? Que tipo de pressão elas podem fazer num momento como esse, na hora de eleições? Como é que a gente vai resolver isso aqui tudo? Então, é essa a proposta, de empoderamento das pessoas. As pessoas conseguirem fazer elas mesmas as coisas. Como eu disse, não é sobre coisas, é sobre pessoas. Essa é a nossa discussão. E falando sobre pessoas, outro dia estávamos eu e a Márcia tentando resumir isso aqui. Que pessoas são essas? Que perfis são esses que a gente quer trabalhar? E a gente conseguiu identificar 4 perfis que a gente quer trabalhar como ISVOR. 4 coisas que a gente quer estudar, 4 perfis que a gente quer provocar nas pessoas. Um deles é o explorer, o explorador. Ele estuda, ele avalia e se apropria de aspectos de um determinado problema, contexto, cenário, e é capaz de entender e desdobrá-los em elementos relevantes para uma realidade. Então, quando a gente fala aqui de problem framing, exploração de cenários, empatia com o cliente, a gente está falando desse cara aqui. É um cara que consegue olhar para o mercado, olhar para uma determinada situação e massagear aquele problema, massagear aquele cenário em busca de mais informações. Esse aqui é o que a gente chamou de explorer. O outro, a gente chama de hacker. O hacker, fazendo analogia aos hackers, são pessoas que se dedicam com intensidade incomum a modificar alguma coisa, um software, uma máquina, um processo, uma organização, e trabalham para conseguir soluções e efeitos extraordinários, fora da ordem natural e normal, contornando barreiras que normalmente o impediriam de prosseguir, utilizando competências para ganhar velocidade e escala. Então, o hacker, gente, é aquele cara que é capaz de quebrar algumas regras, quebrar alguns dogmas das organizações. Então, esse daqui é um cara que a gente tem que ter por perto também. Trabalhar isso mais dentro das organizações. O outro é o que a gente chama de maker. O maker, ele trabalha fazendo, construindo, realizando, e se utiliza de tecnologia para materializar rapidamente conceitos na forma de protótipos. É capaz de trabalhar na interseção de disciplinas aparentemente distantes para materializar ideias. Então, o maker, gente, é aquele cara que une o pessoal de TI com o pessoal de biologia, com o pessoal da segurança. É o cara que consegue articular tudo isso, consegue navegar nisso aqui tudo e consegue pôr as coisas para funcionar. Menos PowerPoint e mais mão na massa. Okay? Esse é o cara, esse perfil que a gente quer. O fazedor. E o último é o que a gente chama de um networker. O networker é a pessoa que consegue atrair pessoas, formar e acionar redes de colaboração em torno de problemas, ideias, oportunidades e causas. Se utiliza de mecanismos pessoais e de tecnologia para confluir esforços em torno de um propósito. Esse network é o cara da colaboração, mas não é só o cara da colaboração, é o cara do coletivismo. É o cara que consegue reunir pessoas em torno de causas. E a gente está precisando mais disso, de pessoas que consigam reunir pessoas em torno de uma causa.
A gente está cheio de causa por aí, né? Cheio de problema que a gente precisa resolver, né? Naturalmente, gente, um cara que é explorer ao extremo, hacker ao extremo, maker ao extremo, network ao extremo, é aquele cara que anda com um S no peito e com acima da calça. Um tal de super-homem, né? Esse é o cara, né? A gente não vai ter isso aqui. Mas o importante é que a gente comece a contaminar a organização e dar espaço, dar palco para essas pessoas. Porque muitas vezes essas pessoas estão escondidas lá dentro da organização. Estão tímidas dentro dos laboratórios. E a gente precisa dar espaço, dar ambiente, ferramenta, receber essas pessoas, porque aí a coisa começa a funcionar. Okay? A gente tem discutido muito a questão das startups, né? A startup, o que é mais do que isso? Né? É o confronto de algumas pessoas com esses perfis. Né? Como é que eu trago isso aqui para dentro das organizações? Né? Uma empresa como a CNH, ela não vai ser nunca uma startup, porque ela foi uma startup há muito tempo atrás. Mas como é que eu posso trazer esse modo de pensar para dentro das empresas? Essa é uma questão que a gente quer discutir, que a gente quer aprofundar, que a gente quer experimentar, né? E que a gente quer começar a contaminar as empresas sobre esse conceito. Finalmente, eu queria colocar uma provocação aqui, e é uma imagem muito forte. Outro dia eu estava conversando com a Elisa Leite, aqui, que é uma outra gerente aqui do ISO, e ela colocou isso para a gente. Ela me provocou com isso, né? Se não ajudar a resolver os problemas do mundo, não é inovação. Ou seja, a gente, mais uma vez, a provocação do coletivismo, né? Que a gente está muito voltada para os nossos ganhos, dos lucros, dos resultados. Isso é super importante, gente. A gente está aqui dentro do meio de empresas, né? E o ambiente de desenvolvimento de produto é muito para empresas, mas a gente tem que começar a pensar de uma forma um pouco mais coletiva, né? Como é que eu vou resolver o problema do mundo? Porque eu acho que a gente tem criado muito problema para o mundo e a gente tem que começar a pensar em inovação, essa questão da sustentabilidade, porque se não for para resolver os problemas do mundo, gente, talvez não seja inovação. Gente, muito obrigado. É isso que eu tinha para falar. Estou no meu tempo, né, Michael? Obrigado, Paulo. Pessoal, nós temos tempos para algumas perguntas. Antes do almoço, alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Bom dia, eu sou o Gregório, trabalho na Embraer. Acho que a gente já encontrou lá em São José dos Campos, uns tempos atrás. Você falou muito sobre perfis que a gente está procurando, perfis inovadores. Gostei muito dessas personas que você apresentou, até me identifiquei com algumas coisas. Mas eu queria saber o que a gente faz com as pessoas que não têm esses perfis e que a gente está procurando e elas já estão na organização. Como trabalhar com essas pessoas, não mudando elas ou mudando elas? O que a gente coloca é o seguinte: a gente acredita que as pessoas mudam. Algumas demoram mais tempo, outras demoram menos tempo. Algumas a gente vai precisar de ações um pouco mais enfáticas, outras menos enfáticas, algumas aderem mais, outras aderem menos, que não é um processo que você liga e desliga e vai funcionar, absolutamente, mas é um processo de começar a fazer uma contaminação. Tá? A gente acredita que é o seguinte, uma empresa como, eu uso sempre o exemplo da FCA, que é de onde eu venho, da minha origem, que tem lá seus quase 20 mil funcionários, não dá para trocar todo mundo. Né? E se a gente trocar todo mundo, provavelmente aquela empresa vai parar. Né? Mas a gente precisa começar a contaminar as pessoas. Né? Um pouco do que a gente faz aqui enquanto universidade corporativa é isso. Né? É contaminar as pessoas, é trazer, é dar repertório para as pessoas, para elas começarem a mudar. Ok? Algumas vezes, a gente aqui dentro da universidade se pega falando mal das pessoas. Nós também somos gente. E a gente reclama, caramba, eu fiz um workshop, eu fiz um curso, e aquele fulano é uma cabeça dura, pelo amor de Deus, não aguenta aquele sujeito. Mas um instante depois, ou algum tempo depois, às vezes, a gente fala assim, o que a gente está fazendo aqui?
Para que, no final das contas, para que a gente é pago? É para mudá-las, é para dar oportunidade a elas de mudar. Essa é a proposta nossa. Eu acredito que a gente pode mudar, sim. Agora, não é só isso, né? Para mudar isso aí, você tem que fazer sentido para as pessoas, você tem que dar estrutura, você tem que dar processo, você tem que dar um monte de coisa, ambiente, né? Então, não acho que é trocar as pessoas, não. Trocar as pessoas é muito simples, é uma visão muito lá no simples, sabe? Quando a gente está falando de uma coisa que é complexa. E a outra coisa é o seguinte, o contexto que a gente está vivendo hoje, daqui a 5 anos, muda completamente. E aí eu teria que trocar as pessoas todas de novo. Então eu acredito que é desenvolvimento das pessoas, né? E uma das coisas que a gente tem falado muito nisso é criar repertório para as pessoas, criar exposição para as pessoas. Que as pessoas podem. Eu me considero uma pessoa, né, falando de mim, afortunado. Eu tive, durante a minha carreira, a oportunidade, talvez trabalhando com metodologia, com inovação, com essa coisa, de criar repertório, de vivenciar coisas muito interessantes, né? E por isso que eu vim para a FCA, para o ISVO, né? Um pouco dessa coisa, a gente querer propor isso para as pessoas também, né? Então eu acho que é isso, assim, não adianta trocar as pessoas. Ia ser muito simplista e não ia resolver o problema, porque daqui a um tempo vai ter o problema de novo, ok? Henrique, da USP de São Carlos. No paradigma atual, que as empresas precisam mostrar resultados trimestralmente, tem ações na bolsa, etc., como que você vende essa visão maravilhosa para os CEOs da vida e o que você mostra do ponto de vista de resultado, ou eles compraram isso junto? Como é que foi essa trajetória de vocês? Aqui é bom a gente colocar que é o seguinte, não é que aqui no ISVO a gente só vende isso aqui, né? A gente faz muita coisa aqui, tem muita coisa que é operacional mesmo, está lá no simples, ok? Tem sim, tem. A gente tem treinamento de NR, não sei o quê, treinamento de segurança, treinamento de processo, treinamento de finanças. Tem para tudo, ok? Agora, nós como DHO principalmente, né, e o pessoal do design, a gente tem sempre essa preocupação. Hoje em dia é muito difícil. A gente está atravessando um período de crise em que está duro para a gente vender esse tipo de coisa para as empresas. Porque as empresas estão num momento em que não está dando para caçar o tal do Oceano Azul, não. Elas estão tentando enfrentar a próxima onda que vem no Oceano Vermelho, né? Então, tem uma dificuldade muito grande. Agora, a gente tem feito alguns trabalhos com algumas empresas muito interessantes. O pessoal do CNH, do CNHI, a gente ganhou um prêmio ano passado, juntos, com um programa que a gente chama de Leader Up. É um programa de preparação da liderança, trazendo elementos disso aqui, ok? Então, a gente tem algumas empresas que compram, aí é o CEO que tem que comprar, né? Porque são coisas que não têm resultado no curto prazo. Trabalhar liderança, trabalhar inovação, a gente sabe muito bem que não tem resultado mês que vem. E a ânsia, muitas vezes, é essa. Isso aqui é uma coisa. A outra coisa é o seguinte, a gente trabalha isso aqui como pilares, ok? Ou seja, em todo o treinamento que a gente faz, em toda a formação, todo o desenvolvimento, a gente tenta dar um pouco dessa cara, né, um pouco dessa visão, ok? Ainda que alguns a gente vai conseguir ser quase que 100% isso aqui, e outros que não tem nada a ver com isso aqui, mas a gente tenta trazer essa visão para dentro das coisas. Uma das coisas que a gente trabalha muito aqui, tem algumas pessoas que são do design, a Marina está ali atrás, é o seguinte, como é que a gente faz para melhorar a experiência dos participantes dos cursos que a gente faz, né? A gente tem um carinho muito especial com isso aqui, né? A gente estressa muito isso aqui, né? A gente briga muito internamente em relação a isso aqui, porque é justamente essa preocupação da gente ver a experiência das pessoas em relação a um determinado aspecto, curso ou o que for, né? E a experiência vai de vários elementos. É uma das coisas que a gente faz aqui, ok? Mas não está fácil, não, né? Você tem que mostrar, você tem que educar, você tem que criar repertório.
Tem que trabalhar muito o RH das empresas, né, que ainda é uma barreira muito grande, né, ou seja, mudar de um RH, que a gente chama de um RH puramente operacional, para um RH estratégico, né, um RH que é capaz de entender essas mudanças que estão acontecendo, o que vai acontecer com as empresas. Então, não é uma coisa muito fácil, não, mas a gente precisa ter, principalmente, sede, interlocução com a alta direção. Bom dia, sou o Fábio da Forno de Minas. Pensando no que você disse, eu fico imaginando como que os jovens estão sendo educados para ter esse perfil inovador. Eu queria ouvir a sua opinião, se existe alguma iniciativa da educação básica mesmo do Brasil. Obviamente a gente tem muitas mazelas hoje na educação no Brasil, mas enfim, eu queria entender, para chegar a esse nível de maturidade, se os jovens estão chegando com essa maturidade e se existe uma iniciativa para tentar trabalhar justamente o perfil inovador desde do princípio. O que eu vejo é o seguinte, a gente enfrenta no Brasil um problema seríssimo, muito sério, em relação à educação. E a gente não enfrenta isso de hoje, não, né? Há muito tempo que a gente já vem enfrentando esse problema, ok? Educação básica, eu dei aula na universidade também, sou professor, e a gente vê alunos que não são da UFMG, da UFSC, mas que são de universidades que estão aí, que você dá lá 2 continhas para o cara fazer no 9º período de engenharia, o cara, professor, pode usar calculadora? Eu falei, pelo amor de Deus, né? Daqui a 6 meses você vai assinar um projeto de um prédio, e para fazer essa conta você está precisando de uma calculadora? Essa é a realidade que a gente está enfrentando, ok? E nós temos enormes problemas para resolver em relação a isso. E isso está lá na zona do complexo. Nós vamos ter que conviver com esse problema, a gente vai ter que dar um jeito, tudo. Uma das visões mais interessantes que eu vi sobre isso aqui, foi uma discussão que a gente fez lá no IBMEC, em que estavam representantes de escolas particulares e estavam lá o reitor da universidade, da UFMG. E a gente colocando isso aqui, a gente falou assim, mas pera lá, a gente está ali com essas escolas que nascem hoje, que tem uma fragilidade muito grande nos alunos, porque o filtro de entrada não é muito bom, e o desenvolvimento não é muito bom, e no final você tem engenheiros que não são os melhores do mundo, os mais bem preparados, ou até tem, mas depende de um esforço muito grande, são pessoas que trabalham. Eu tive alunos que, poxa, eu ia lá dar uma dura do cara, o cara falou, acordei às 5 da manhã, trabalhei o dia inteiro, peguei 5 ônibus para estar aqui. O cara está se desmanchando de sono. Essa é a realidade que a gente enfrenta. E ele falou uma coisa muito interessante, que é o seguinte, e eu acho até uma visão estratégica da coisa. A partir do momento que você der uma formação de engenharia, uma formação superior qualquer, para uma geração, a próxima geração não vai aceitar não ter curso superior. A partir do momento que você asfaltar a rua de uma comunidade, a próxima geração não vai aceitar ter uma rua sem asfalto. Ok? Então, eu acho que essa é a aposta que a gente precisa começar a fazer. Essa é mudar o ponteiro, né? Mudar, realmente fazer diferença, né? Então, como é que a gente faz isso? Primeira coisa, precisa discutir isso. Segunda coisa, precisa dar oportunidade mesmo, gente. A gente vem aí, eu não quero entrar em questões políticas, não. Mas caramba, para quem não tem um curso superior e poder falar para o filho que eu sou engenheiro, que eu fiz isso, por mais limitação que tenha, o filho não vai aceitar. A gente está mudando, começando a mudar o ponteiro. Agora, não é uma coisa simples, porque o buraco é muito grande, né? E não é só esse buraco que a gente tem. Tem um buraco da educação, da saúde, da segurança, da infraestrutura. A gente precisa discutir isso aí, ok? Agora, uma coisa que está começando a acontecer é justamente esses movimentos que a tecnologia, de certa forma, acaba ajudando. É como é que eu começo a empoderar essas pessoas. E o jovem, gente, né? Eu sou professor, eu adoro dar aula, né? Assim, adoro. Quando eu chego para dar aula à noite, às vezes eu estou cansado, mas na hora que a gente começa a interagir, é uma coisa fantástica, né? Eu adoro isso aqui. E tem gente, eu acho que está cheio de gente com esse perfil aqui, né? Ele tem uma predisposição para se aderir, para se engajar nesse tipo de coisa, muito maior do que os nossos aqui, cabeça duras, velhos e com os nossos dogmas colocados.
Então tem uma oportunidade muito grande, né? Se a gente investir nisso, se a gente tiver paciência, se a gente tiver estratégia, se a gente discutir, né? Sedes como essa daqui, que tem cabeças brilhantes, né, pensando isso aqui, são fundamentais para a gente fazer esse tipo de coisa. Agora, eu tenho um otimismo muito grande em relação a isso, porque essa geração que está vindo aí vai mudar de certa forma. Gostaria de fazer uma pergunta, Paulo, aproveitando. Esse modelo de universidade corporativa é um modelo recentemente implementado em algumas grandes empresas no Brasil. Como tem sido sua experiência participando do ISO? Bom, a experiência ela é muito rica, né? Muito interessante. Essa questão de competência, né? Discutir competência, ela é muito rica, mas ao mesmo tempo ela é muito dura, né? Porque muitas vezes os próprios gestores, as próprias pessoas que estão na direção não têm essa visão de futuro. A gente tem colocado muito aqui, a primeira experiência que eu tive, aproximação com esse mundo da universidade corporativa, eu mesmo discuti muito. Porque a provocação que se colocava é o seguinte, é competência de futuro. E muitas vezes a gente quer discutir isso, né? E as pessoas estão muito agarradas com a competência do presente, né? Quando as pessoas entram nas empresas, elas estão muito preocupadas em fazer o curso de Excel, o curso do CAD, Eu costumo dizer o seguinte, tem um monte de problema que já está endereçado, gente, já está aí nas organizações, né? E aí vem outros problemas que podem derrubar isso aqui. Então, é muito duro discutir futuro. É muito bacana, é muito legal quando a gente está fazendo workshop, mas colocar isso em prática nas empresas é uma coisa muito dura, muito difícil de ser feita. Porque as pessoas estão agarradas no bônus desse ano mesmo, né? E aí para a parte prática mesmo. Então essa discussão é muito dura, não é uma coisa trivial, né? A outra coisa que eu acho que a gente precisa começar a discutir é essa questão de o que vai acontecer com as empresas. No mundo automotivo, tem outra reflexão que eu faço, que aquelas são as 3 indústrias automotivas. A indústria automotiva tem a indústria automotiva, que a gente chama de metal mecânica, a gente já fez um trabalho muito relacionado a isso, que é a indústria tradicional, dos engenheiros, etc., né, que está resolvida, a gente sabe fazer essas coisas. Existe uma indústria do design, que é quando a gente começa a colocar as pessoas dentro de um carro, né, e a gente tem exemplos fantásticos disso aqui. Não só no automóvel, mas em outras empresas, em outros produtos. Existe uma terceira reflexão, que eu acho que vai mudar tudo, que é a questão da plataforma. Como é que eu explico isso? O automóvel, nos próximos anos, não só o automóvel, mas qualquer outro produto, grande parte do valor que ele vai ter ali tem a ver com a capacidade que ele tem de se conectar a outras coisas. A experiência vai ser muito disso, né? A experiência sentada numa cadeira dessa vai ser o seguinte, na hora que eu sentar, ela vai falar assim, ô Paulo, o peso está meio alto, né? Está na hora de reduzir isso aí, né? E já vai falar lá com o meu médico e falar assim, olha, os batimentos cardíacos aqui não estão muito bons, não sei o que, dá uma ligada para ele. Não é isso? Ou, no dia que eu chegar no hotel e entrar no hotel, a porta vai ler a minha feição e vai colocar algum sensor e vai falar assim, olha, pode setar um banho quente para o sujeito, uma iluminação assim assado, troca o travesseiro, não sei o quê, porque isso é que vai acontecer, né? É a capacidade que a gente vai ter de fazer essas interações. O que eu acho que é o seguinte, o que muda na indústria disso aí? É que o valor da cadeira não vai estar mais no estofado, vai estar nisso aí, essa capacidade que ela tem de trocar informação. E isso muda a dinâmica dos negócios, né? Muda quem é que vai dominar as coisas. E quem é que está dominando essas coisas hoje? Tem algumas empresas aí, um tal de Uber, um tal de... da empresa de hotéis, Airbnb, né? A Google, a Apple, a Amazon. São essas pessoas que vão dominar a informação no mundo. Então, como é que essa história fica, né? Como é que você pega uma indústria, como a indústria automobilística, extremamente tecnológica, extremamente aço, borracha, né? E traz essas discussões para serem colocadas? Para fazer isso, você tem que ser mais aberto, você tem que experimentar. Porque essa indústria que a gente está falando, a indústria de tecnologia da informação, ela funciona assim. E se a gente quiser ao menos falar com ela, a gente vai ter que falar essa língua,
Então, é isso que está mudando. E quando a gente fala de competência de futuro, são essas competências que a gente está falando. Essa, entre outras, né? A questão da gente cuidar mais de meio ambiente, essas coisas todas, cara, é duro colocar lá. A experiência é muito rica, Eu aprendo coisas o tempo inteiro. Eu tenho a oportunidade de falar com empresas, ontem eu estava na Anglo Gold, fazendo planejamento estratégico, extração de mina, uma indústria completamente diferente, com uma dinâmica muito diferente, né? Outro dia eu estava no Árvore da Vida, na Cooper Árvore, que é a cooperativa dos produtores, das produtoras que fazem bolsas com cinto de segurança com o resto de material da Fiat, no meio da favela aqui, na comunidade de Jardim Teresópolis. Outro dia eu estou com o pessoal de universidade, isso é muito rico, eu agradeço todo dia essa oportunidade, porque é muito rico. E um pouco da universidade corporativa é esse desafio que a gente tem. Agora, tem dia que é duro, né? Tem dia que ontem eu falei com o Raul, não vai dar para passar lá para lanchar com você não, que eu estou esgotado, eu não aguento mais, eu quero ir para casa, ligar a televisão e ficar passando lá igual um zumbi, porque eu já não estou aguentando mais, né? Mas é muito rico, mas é muito duro. Ainda mais num momento como esse que a gente está vivendo. Obrigado. Bom dia, meu nome é Bruna, sou do grupo FCA Fiat. E minha pergunta para você, Paulo, é o seguinte: eu sou, da nova geração de engenheiros aí, e você como professor, de engenharia e gestor também de pessoas, qual que é, na sua opinião, qual que é a maior deficiência dessa nova geração de engenheiros para se adequar aí a inovação, que as empresas hoje estão exigindo aí no mercado de trabalho? Bruna, eu acho que você é contratada da Fiat, trabalha lá, não é isso? O processo de seleção lá é simples, terceirizado. Mesmo assim, você está trabalhando lá, a coisa não é simples, para começar, ok? O que eu acho é o seguinte: a gente tem engenheiros, aí para falar do mundo da engenharia, mas qualquer outro que tem. Dar um curso de engenharia hoje é uma coisa difícil. Tanto de conhecimento que a gente tem que passar para o engenheiro hoje, cara, é muito maior do que quando eu fiz engenharia. O curso hoje, o tanto de área de conhecimento que precisa ser abordado do ponto de vista de tecnologia e tudo, é muito maior. Não tem dúvida nenhuma. Eu tenho para mim que os engenheiros saem até mais bem preparados, naturalmente, quem está frequentando boas escolas e está se esforçando para fazer isso. Agora, eu acho que é o problema de relacionamento. Tá? A capacidade de relacionamento dentro de uma empresa, com a complexidade que a Fiat tem, que a FCA tem, é muito grande. Tá? Eu tive vivências, tem pessoas que trabalharam comigo, a gente teve boas e más experiências, e as más experiências foi toda vez que a gente não foi capaz de criar um hub, criar uma causa, conseguir mover pessoas. Esse é o problema que a gente tem. Tá? Então, continuar estudando engenharia, continuar estudando, entendendo tecnologia, essa coisa é fundamental. Mas se contaminar um pouco com essa capacidade de empatia, de relacionamento, de cocriação, se eu puder dar um conselho, eu daria esse, ok? Obrigado, Paulo. Gostaria só apenas no final de entregar uma... Para mim não vale não, que eu sou de casa, Uma muito lembrança. obrigado, gente. Obrigado, gente.